Bom dia. Vamos ler Gênesis 3,17. O bispo Ed pode ler? Gênesis 3,17. E a homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Pai, graça e damos por essa leitura, em nome de Jesus. Amém. Sentemos-nos. O título da mensagem é Origem da Culpa. A origem da culpa, Gênesis 3,17. A frase em destaque é por tua causa. Por tua causa, porque o homem, Adão, tem ligação com a terra, ele veio do pó, ele foi criado da terra. Então nós temos uma ligação muito profunda com a terra. São Francisco dizia, minha irmã Lua, meu irmão Sol, etc. Porque nós fazemos parte da terra. Nós somos uma extensão da terra, que Deus nos criou da terra. Por isso que o hebraico diz que nós somos culpados disso aí. Porque a Bíblia diz, maldita é a terra. Arurá, Haadamá. Arurá, maldito, Haadamá, a terra. Percebe o sufixo da palavra Adão na terra? Adão está na terra. Então, quando a terra é amaldiçoada, reflete uma culpa no coração de Adão. Ele é culpado da terra ser maldita. Aí começa a história da culpa, sabia? A culpa começa aí. Então, começa um processo de libertação através de sacrifícios com o correr do tempo. De sacrifício de holocaustos, sacrifício dos cereais, sacrifícios pacíficos ou da comunhão e oferta pela culpa. Isso foi, então, sendo praticado em Israel. O que é a culpa? A culpa pode ser involuntária ou voluntária. Involuntária acontece, né? Sem você querer. Romano, você não encontra no Novo Testamento essa palavra culpa com facilidade. Pode ser que nem tenha. O que tem em Romanos 3,19 é upa de causa. Seria quase um tipo injusto. Não existe culpa. Que tradução várias diz que a lei foi dada para quem está sob a lei. Uma repetição, né? A lei foi dada para quem está sob a lei. Paulo escreveu. Mas, literalmente, a lei foi dada para quem está sob um processo judicial, que é a upa de causa, e não sobre a lei. A lei foi dada para quem está sob uma sentença judicial. Então, Paulo, reconhece ali a questão da culpa. Mas aí a culpa ela tem uma dimensão muito profunda, extensa, profunda e complexa. Por exemplo, vocês todos têm sentimento de culpa. Pode até não querer. Com 14 anos, 15 anos, 12 anos, às vezes a criança começa a se sentir culpada e você diz o quê? Não é? Então, a consciência moral que acusa através dela mesma de uma culpa, e você se sente culpado por causa dessa acusação da consciência moral. Na filosofia dos alemães, a culpa é o modo de ser do desein, do ser aí. É um modo de ser, e reconhece que o homem tem um sentimento de culpa. Às vezes não define de onde vem. Jesus apresenta um texto em Lucas uma breve história. Aos arredores dos templos, eles faziam um sacrifício, e o Pilato misturou o sangue do sacrifício com o sangue dos sacrificadores, e executou aqueles 18
E depois também uma torre caiu sobre alguns judeus, e os judeus que estavam com Jesus perguntaram, de quem é a culpa? Vocês já leram isso, né? Porque as pessoas sempre perguntam, qual é a culpa? De quem é a culpa? Jesus disse, de ninguém, não era deles, de forma alguma. A culpa, eles não têm culpa, esse não foi por culpa deles. Aconteceu. Aqui vem, quando Jesus mostra esse texto, ele acrescenta, e se não vos arrependerdes todos de igual modo, perecereis. Aí Jesus está falando que essa culpa, que é universal, se você não se arrepender, de igual modo perecereis, não como pereceram aqueles 18 e mais os outros na torre de Siloé. Mas aí vem um perecimento na eternidade por não haver crença e arrependimento. Jesus disse, então, que perecereis é um verbo que significa destruídos. Essa é a grande tragédia da vida, ser destruído. Quando você vai no funeral, você vê a pessoa ali. Eu fui num sócio da empresa, e a gente vê. E eu falava para eles, aí, aproveitando para não perder tempo, né? Falando, existe alguma coisa além da vida. O último inimigo a ser vencido é a morte. Falei para um, falei para outro, etc. A culpa dos galileus e dos demais era aquela culpa da angústia ontológica, da angústia da culpa da fé, da culpa. Você tem uma culpa e tem uma angústia por causa da culpa. Ela é ontológica, pertence ao ser. Por isso que na Alemanha diz, então, filósofo, que é um modo de ser do Desein, que é o on. Então, quando a culpa é ontológica, porque ela é do ser humano, como herança de Adão lá no paraíso. É por isso que a pessoa se sente culpada. Então, a teologia define isso. E a culpa ontológica, da culpa da fé, ela gera o desespero. Por isso que muita gente sofre muito, fica doente, morre, etc. Ou quer morrer também, por causa da culpa. E como aconteceu essa culpa? É a tragédia do jardim. No Jardim do Éden, então, tem aquela tragédia. Coloquei no Instagram uma pequena crônica sobre a questão de Adão e Eva e essa queda. E ali acontece a transição da essência da criação e de Adão, quando eles começam a agir, aí começa a prática e a criação que é perfeita, aparece os seus defeitos nos atos de Adão. Quando ele confabula com Eva, e Eva com ele, e resolve fazer a desobediência, né? A questão era essa. O fato, então, quando acontece essa culpa, ela não é um acontecimento no passado, parado, no espaço, no tempo, mas ela avança no cosmos e afeta todo ser humano. Todo ser humano é afetado pela essa transição da inocência sonhadora. Você, quando é jovem, até 10 anos, você tem uma inocência sonhadora, às vezes 9. De repente, você descobre que é culpado e não sabe do que. Você vê criança, jovem, 14 anos, se batizam. Por quê? Porque tem um sentimento de culpa. Todo ser humano tem esse complexo de Adão, esse complexo de culpa. E, às vezes, ela pode ser uma culpa psicológica, aquela obsessão por uma ideia de ter feito uma coisa errada. É a culpa neurótica. Tem gente que vai parar no psiquiatra por causa da culpa neurótica. E vai lá e pergunta para a Esther, eu sou culpado. E ela tem que perguntar do quê? Ele não sabe do quê. Ela não consegue dizer do que é culpado. E ela tem que trabalhar muito para descobrir por que é que a pessoa se sente culpada. Está ali no psiquiatra, no psicólogo, angustiado por uma culpa que não sabe definir. Essa é a culpa psicológica. Mesmo tendo Jesus nos livrado da culpa, cria o paradoxo. Paradoxo que Lutero
que é o centro da reforma da igreja, em 1517, é simo justo et peccator, sempre, simultaneamente, justo e pecador. O cristão é um ser paradoxal na sua essência. Ele é sempre justo e sempre pecador. Uma situação que não é fácil, não é? Você sente sempre justo e sempre pecador. Então, Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele mostra que nós somos esse ser assim, sempre justo, sempre pecador. Pai, perdoa nossas dívidas. Jesus disse para eles, quando você orar, você ora assim. E não está dizendo assim, quando você pecar, ore assim. Você sempre ora assim. Por quê? Porque você é sempre pecador. Você quer ver? É muito... A sensibilidade da culpa é uma coisa que nos pega assim, facilmente. Eu vinha caminhando na cidade, passei em frente àquela loja chinesa na América Brasiliense, ali perto de casa, e tinha um rapaz veio e tropeçou numa tampa de bueiro, a tampa voou longe. Eu olhei, tinha um buraco. Falei, olha só. E ele foi embora. Eu peguei a tampa, tampei o buraco. Porque eu pensei, se alguém passar aqui, pôr o pé, quebra a perna. Ou pode morrer ou quebrar a perna. E eu vou ser culpado. Está vendo como é que funciona a culpa? Passei num... Aí eu cheguei, peguei a tampa, tampei direitinho e fui embora sem culpa. Quantas vezes você fez isso? Eu passei num carro, ia para o serviço, passei em frente o Calunga, aquela loja de material de escritório, e ouvi uma cabeça numa porta aberta do carro, ouvi uma cabeça. Aí eu virei. Mas ele pode ter uma pessoa com um problema. Dei a volta no quarteirão, falei, não vou poder ir embora. Porque eu ia ficar com culpa. Pecado de omissão. Eu dei a volta, encostei o carro, buzinei, estava levantado, fui embora. Fiquei livre da culpa. Você sempre faz isso. Você pode ficar se sentir culpado até quando você rompe um sinal vermelho. E você pensa assim, não devia. E fez. Respondeu mal para alguém e sentiu culpado. Você pode até pedir perdão, né? Então, Jesus ensinando essa oração, ele usa aquele afez, a palavra afimi, que é definida como jogar fora o pecado, remir. Ele vai partir. O pecado vai partir para outro canto. Então, terceiro ponto disto, peguei o primeiro e o segundo, é a solução da culpa e a sua permanência. É o paradoxo de justo e pecador. Culpa é um modo de ser. Ser aí. Os judeus soterrados. Os judeus assassinados. E eles perguntaram, de quem é a culpa? Por que aconteceu isso? Não é culpa de ninguém. Aconteceu. E todos são culpados, Jesus disse. Quando vem Jesus, os judeus estavam estressados com toda aquela religiosidade. Imagina você quando se achava um morto próximo de uma cidade, nos tempos da lei, se ele estava próximo à cidade, chamava-se o ancião daquela cidade, ia num vale e degolava uma ovelha em sacrifício pela culpa da cidade. Olha só como isso era estressante. A cidade tinha uma culpa porque alguém foi assassinado naquelas ruas. E ninguém sabia quem era o assassino. Então se faz um sacrifício pela cidade inteira. Imagina no Brasil. Milhares de pessoas assassinadas, a justiça não acha, não se preocupa, solta todo mundo, é uma farra, né? Não tem justiça, não tem lei, não tem nada mais aqui, por aqui, pouca coisa. Então a tragédia do Éden é um símbolo do mundo decaído. A criação é boa, mas logo, quando Adão se manifesta, acontece o quê? A necessidade daquele desconforto
aquela necessidade desconhecida, aquele desconforto do Arurá Adamá, e maldita é a terra. Adão fica impactado. Ali tem a culpa trágica de Adão. Foi uma tragédia aquilo. E essa tragédia de culpa, Paulo certa vez disse: quem me livrará do corpo desta morte? Era a culpa. E a própria história de Paulo tinha uns momentos muito estranhos. Agora, o quarto tópico desse assunto é a expiação. A expiação, então, foi uma necessidade que Deus viu para o mundo que Ele criou. Se você vê, então, os pensadores a respeito dessa situação, a primeira situação, Deus diz, por tua causa. Na segunda situação, Jesus vem e é por tua causa, por causa de Jesus que vem a expiação. Por isso que Paulo joga com a figura dos dois os homens, primeiro Adão e o último, Jesus. Então, Jesus, ele vem e por causa de Jesus, as coisas vão ser melhoradas. Então, Jesus vem e o que acontece ali? A manifestação do amor de Deus. Mas o que acontece ali com Jesus? Jesus, quando vem e começa a pregar, há uma contestação violenta. Dizem para ele: você tem demônio. Jesus disse: eu não tenho demônio. Esse povo estava envolvido em culpa séria. E Jesus disse: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo é réu de pecado eterno, não tem perdão. E eles brigaram com Jesus o tempo todo. Os demônios, os fariseus e tanta gente. Não é? Então, eles estavam acumulando culpa na vida deles. E Jesus estava ali, conversando com eles. O que aconteceu? É que Jesus, nas discussões, Jesus amava a todos eles. E nas discussões, Jesus foi somatizando para si a culpa. A ponto que Jesus se deixou morrer e se torna culpado da culpa deles. Esse é o segredo. Jesus não morreu porque Judas traiu Jesus. Jesus não morreu simplesmente como Gandhi fala: eu não acredito num pai que entrega seu filho para morrer numa cruz. Jesus não morreu por causa de Judas. Judas não é nada. Nem tampouco Jesus morreu simplesmente que Deus faz, vai lá morrer. Mas Jesus morreu por causa dessa culpa. E ele morreu com a culpa que ele assumiu, ele foi culpado. Ele se sentia culpado. Eu imagino que Jesus, naqueles diálogos, naquelas conversas tão difíceis, ele foi somatizando aquele sentimento de culpa, daquela tristeza, que quando ele vai no Getsemane, o que acontece? Ele soa as gotas de sangue por causa da culpa que ele está assumindo. Porque Jesus amava os seus inimigos. Como ele amava todos, inclusive os inimigos, e aqueles blasfemadores, e aquela raça toda, ele passou a sofrer aquela culpa. A sofrer, porque ele estava assumindo a culpa e o castigo. Quando ele assume a culpa, ele dá a vida pela culpa. Não por Judas. Não porque recebeu um decreto de Deus para morrer na cruz. É um mistério que Deus sabia, ou como seja, mas não foi uma coisa assim, como o Gandhi fala. E Gandhi diz: eu não acredito num Deus amoroso que manda o seu filho morrer na cruz. Mas Gandhi não olhou aquele filho que amou o mundo de tal maneira que assumiu a culpa, sentiu culpado. Isaías disse que ele, como culpado, estava desfigurado, desprezado daquele que os homens viravam o rosto, não olhava para Jesus. Esse era o que Jesus estava passando, psicologicamente. Eles viravam o rosto e não queriam olhar para Jesus. Então, aquele momento é como dizem os poetas, é um momento do amor secreto que vem das trevas. Aquele momento das trevas, e olha que houve trevas literais, o que foi que aconteceu?
Houve trevas, e trevas literais. Mas daquelas trevas fluiu o amor de Deus. Esse amor que vem, ele estava implantado no ser humano desde a queda. Quando ele assume a queda, o Adão se torna culpado, e toda a humanidade com ele, também o amor de Deus estava ali sendo implantado. E o amor de Cristo, porque diz que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Porque são dimensões que vão além da nossa compreensão. Então, ali, já o amor de Jesus foi colocado. Então, quando acontece a morte da cruz, que disse o Gilbert Keith Chesterton, diz o quê? Ele diz que é Deus abandonando Deus. O Deus que abandonou Deus. E o Deus desolado que vai ao encontro da desolação humana. Quando Jesus morre na cruz, é a desolação de Deus, segundo o teólogo da Igreja Anglicana, de 1800. Jesus desolado, Deus desolado, o homem desolado se encontra com Deus desolado. Por isso que o sofrimento de Deus, de Cristo, ele é profundo demais para, às vezes, as pessoas entenderem. Às vezes, nem entende. Às vezes, superficialmente, nós então dizemos, Jesus morreu porque Pilatos quis, ou porque Judas Iscariote vendeu. Que história é essa? Que Judas, que nada. Judas é simplesmente um traidor. Mas não é a causa principal. A causa principal foi que Jesus assumiu a culpa de Judas e de todos eles. E ao assumir, foi desfigurado. Então, quando ele olha no Getsemane, ele disse, se possível, passe de mim esse cálice, porque aquele momento do finito da morte, nem Jesus queria. Ele não disse assim, eu quero morrer aí. Não, passa de mim esse cálice. Mas, no fundo, dizia, seja feita a tua vontade, porque ele era amor. Este amor que operou até nas trevas, no segredo profundo do amor que vem daquela escuridão. Por isso que é constrangedor a morte de Cristo. Por isso que se vê crucifixos, com Cristo crucificado por todo canto. Origen criou uma metáfora interessante e disse que a redenção foi também feita uma reunião, essa graça que vem, feita uma reunião com Deus, Satanás e Jesus. E Satanás teve direitos sobre Jesus. Mas quando Satanás foi exercer o direito, não podia, porque Jesus era inocente. E Satanás foi enganado e perdeu, porque ele não podia exercer o direito dele sobre Jesus. Ele perdeu. Ele foi derrotado, até mesmo na morte de Cristo. Porque Cristo morre pela culpa do ser humano. Então, Jesus, ele disse, ele fez uma teologia prática, simples, sobre essa questão da culpa. Ele diz, quando eu for levantado, atrairei todos a mim, em João 2,32. O que é isso? Porque quando Jesus foi levantado, essa palavra levantado, hebraico, só, que é tirar, levantar, erguer, etc., interceder. Quando Jesus diz, quando eu for um homem da intercessão do corpo humano dado na cruz, como intercessor absoluto, eu atrairei todos a mim. Atraiu mesmo. Não só judeu, não só aquele povo, todo ser humano que está na terra é atraído por Jesus. Então a consciência que acusa, ela aponta para isso e diz, você tem que aceitar o que Deus disse que é aceitável, que é o sacrifício de Jesus. O quarto ponto disso, dessa reflexão é que a culpa exerce um poder.
o poder da culpa. Está nas palavras de Jesus, que diz: quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Então, pensadores antigos do século XVIII escrevem que os homens se apresentam como convencidos de que a lei de Cristo é a lei natural colocada no coração do homem. É a prova do amor de Deus. Aquela graça escondida, que quando você fala de Cristo, aquela pessoa que tem a graça escondida, ela se desperta para Deus, porque Deus já tinha colocado lá, escondido no coração dele, aquele toque da lei de Cristo, que é superior à lei de Moisés. Então, a pessoa sente esse chamado, esse amor que está despercebido, esse sentimento de culpa se transforma numa nostalgia generosa de algo que precisa encontrar para se livrar da culpa. Índios primitivos têm esse sentimento. Só pessoas que são mesmo ateus práticos e violentos, às vezes de faculdades, de escolas, que são soberbos e morrem na ignorância, na estupidez de negar, querendo substituir o sacrifício de Cristo por princípios que não funcionam, nunca funcionou. Eles continuam com um sentimento de culpa. E esse sentimento é a sede sagrada que Deus colocou nos corações de todos. Aquele sofrimento que se transforma como se fosse uma nostalgia de uma coisa. É tão fantástico isso que quando Dom Richard visitou uma tribo que nunca tinha ouvido falar do Evangelho, eles disseram: nós temos uma história aqui na nossa tribo, que um dia nós perdemos o contato com a luz, nós não sabemos o que é, e dali para frente todos nós estamos perdidos, nós não acerta isso, nós precisamos resolver isso. E eles, quando apresentam Jesus, esses índios falam assim: quanto tempo você demorou para nos falar isso? Era isso que a gente estava esperando. E sente liberto. Por quê? Quem que tocou no coração deles? Foi Deus que tocou nos corações. Essa é a forma de agir pela culpa, em que a pessoa sofre aquele sofrimento. É um sofrimento que é uma forma profunda e generosa de uma saudade de um Deus que foi perdido no espaço e no tempo. Então, aqui nesse momento, se dá a desolação do encontro do Deus desolado com o homem desolado. Então, Jesus, ele, voluntariamente, se deixa morrer. E quando Jesus se deixa morrer, ele se torna participante da culpa dos assassinos. Você fala assim: o que ele podia fazer? Ele podia chamar os seus anjos e destruir todos aqueles homens. Mas ele amava os homens, as pessoas. Então ele se deixou morrer. Ele tomou a culpa dos executores, dos assassinos. Por isso que quando eles olham para Jesus, vê um rosto desfigurado, um homem machucado, sem roupa. A roupa de Jesus foi disputada, ele estava nu na cruz. Foi envergonhado perante todo mundo. E estava lá. O que eles faziam no pé da cruz? Jogavam sorte para ver quem ficava com a sua roupa. A sociedade, às vezes, está brincando ao pé da cruz. Não leva a sério, não considera. Ele falou que ele não ia considerar Jesus. Eles iam considerar Jesus uma pessoa desprezível, rejeitada e desprezada. Foi isso que fizeram. Eles viram Jesus e talvez eles falaram assim: ele é culpado mesmo, não estava aí à toa, não. Então Jesus assumiu a culpa. E o soldado ali representava a sociedade que não está nem aí, jogando baralho lá embaixo, jogando dados de ver quem é que fica com essas roupas bonitas. É isso que às vezes as pessoas fazem. Então, Jesus estava ali fazendo a intercessão pelos homens. Ele estava fazendo aquilo que Moisés fez. Isaías 53,
o profeta fala do sofrimento de Jesus. E todos aqueles versículos, de 1 a 4, uma palavra-chave que fecha todos unidos num conjunto, é Sam. Então, Sam é a súplica que Faraó fez a Moisés. Deixa por mais esse tempo, livra dessa morte. É a súplica que fez Abigail, 1 Samuel 25, 28. Perdoa aquele meu marido, que era um marido que ninguém suportava, né? Ela não suportava, vivia porque não tinha outro jeito, mas era um homem tão iracundo que ninguém gostava dele, nem vizinho, não tinha amigo, não tem ninguém, era um homem solitário, de tanto raivoso que ele era. Abigail pediu para Davi, tem piedade desse homem. É aquilo que Jesus fez, a intercessão. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Quem? Aqueles homens, irmão. Jesus assumiu a culpa deles. Mas Jesus não disse assim, vocês vão me pagar um dia. Um dia vocês vão me pagar. Quando eu voltar, vocês vão ver que eu vou mandar espada na cabeça. Não, Jesus chegou e amou aquele povo. E disse, então, usou exatamente o Sam, a intercessão a favor do povo. Como Moisés disse, Deus, tem piedade desse povo, ou então me risca desse livro que eu não quero também estar contigo. Olha só o que Moisés falou. Eu não quero ir para esse céu assim, não. E Deus atendeu Moisés. E Davi atendeu Abigail. E até Faraó foi atendido em parte, depois ele voltou a insistir. Então a tragédia da cruz tem esse ensinamento. Jesus morre na cruz porque assumiu nossas culpas. Não é porque foi um revolucionário, como quer alguns pessoal do socialismo. Não é porque foi um grande ensinador e sábio, etc. e tal, isso, que além, apesar de que foi mesmo. Mas ele morre na cruz, desfigurado, desprezado, que era tido como homem de sofrimento, angustiado, desfigurado, totalmente abandonado por todo mundo, porque assumiu a culpa. Aquela culpa que está no coração de todos. Ele, naquele momento, ele assumiu a culpa do mundo, do pecado, mas não se separou de Deus. Mas o homem com a culpa, ele se sente separado de Deus. Por isso que ele precisa de Jesus. Ele precisa orar ao Pai Nosso, para se confessar, sempre justo e sempre pecador. Então Jesus, quando está naquele momento de culpa total na sua vida, ele diz o quê? Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele não estava desligado de Deus. Teve um momento de separação, mas não ficou desligado de Deus. Mas os homens ficam se não voltarem para Deus. Então, esse é o entendimento que a pessoa pode ter sobre essa tragédia e essa expiação que Jesus fez. Que ele foi culpado em nosso lugar. E às vezes temos que substituir, em vez de conceito de substituição, podemos usar até de participação. E, sobretudo, nós temos que ter fé para aceitar que fomos aceitos. Nós fomos aceitos. Então, nós temos que aceitar isso. É uma questão de fé, tranquilidade, fé. Você crê que Deus te aceitou. Então, você, quando vem num culto e você louva a Deus, você está aliviando a sua vida, alimentando a sua vida espiritual e vencendo essas grandes dificuldades que vêm lá do mundo decaído, o mundo decaído. E aí você vence essa culpa, essa angústia ontológica da culpa. E quem não tem Deus gera o desespero. Vocês podiam olhar para Jesus e ver essa culpa, que ela não é ontológica como é do homem. Ela não tinha o desespero. Jesus não ficou desesperado. No último momento, eu falei, tuas mãos entregue o meu espírito. Não é desespero.
até, digamos, esperança. Então Jesus sofreu por nossa causa. Essa é a doutrina da expiação. E como ela se processa, e como nós, ao andarmos para cá e para lá, você pode perceber como a culpa está aí. Nós vivemos esse paradoxo. Por isso que tem que viver com atenção, porque se você ofender uma pessoa, se você xingar sua mulher, sua filha, seu amigo, você vai ficar com culpa. A culpa vai bater, que a consciência moral vai dizer, o que é isso que você fez? E se você resistir, você fica doente, fica cada vez pior. Então você tem que ouvir a voz da consciência. A consciência moral vai dizer, você fez uma coisa aí, você tem que pedir desculpa. Eu estava falando para os irmãos aqui, os evangelistas, né, que as pessoas que brigam com a mulher porque queimou a comida na cozinha. Olha, eu nunca, que eu me lembro, não fiz mesmo, que se a Lana deixou o arroz queimar, faz outro. Nunca chegar, porque isso, tem marido que faz um espetáculo e dá um discurso como ele fosse o que ele é. Ele tem que chegar e elogiar, mas que beleza, queimou o arroz. A minha menina, minhas filhas, nunca levou, nem mesmo chamar atenção para quebrar prato. Eu falei ontem para Elisângela, né? Elisaura, quando elas quebravam prato, a Alana olhava, porque ela vinha de outra família, né? E ficava olhando para mim, eu falava assim, mas que beleza, ela quebrou um prato, olha que gracinha, você quer quebrar mais um? A Roberta ficava assim, como quem diz, como quebrar mais um? Quebrou, joga fora. Tem discurso, não tem que chamar atenção, jogar culpa que quebrou um prato, jogar culpa não sei do quê. Não temos que criar culpa, existe uma culpa ontológica da fé, que pode gerar desespero, aquela ontológica culpa da fé, a culpa ontológica, quer dizer, do ser humano, que está lá. A criança logo percebe que é culpada e você diz, do quê? Você não tem uma explicação. Tem crianças jovenzinhas que são doentes, e tem a culpa da possibilidade do erro, da possibilidade que gera uma culpa neurótica, que a pessoa fica culpado de uma culpa que não teve, e vai para o psiquiatra, vai aqui, pede para o pastor, pede esse, diz, o que foi? Ela diz, nada. Por quê? É aquela culpa cósmica, ontológica, que devora as mentes, devora as almas. Mas quando você descobre que você tem essa culpa, você é culpado. Jesus disse, ao orar, você diga, sou culpado. Paulo reconheceu a culpa. Lutero dizia que tinha dia que ele ficava engasgado com o sangue daqueles homens que morreram na Guerra dos 100 anos. Culpa. E orava. Pilatos teve culpa. Conta a história que ele, no exílio, ele lavava as mãos na pia, tirava o sangue vinha de novo, tirava o sangue vinha de novo, e nunca conseguiu se livrar da culpa. Pessoas que saíram da cruz ali, conta, teólogo, que saía batendo no peito, minha culpa, minha máxima culpa, saíram batendo no peito ali do Calvário, descendo ladeira abaixo. Muitos fizeram isso. Muitos descobriram que Jesus estava ali por culpa deles, crucifica-o. Gerou uma culpa terrível na mente e na alma do judeu. E muitas pessoas que não sabem conviver, gera culpa recíproca num e no outro, ficam doentes de tanta culpa. E a pessoa tem que saber lutar contra isso. Não é nem lutar, é aceitar o que Deus aceitou. Jesus veio para acabar com o estresse da religião. O que ele disse? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Cansado do quê, irmão? Do judaísmo, daquelas leis que não funcionavam mais.
Jesus diz, vinde a mim que todos estão cansados, sobrecarregados. Ele não trabalhava em fábrica, não picava cartão, não tinha carro para cuidar, viviam na vida mais simples possível. E estavam cansados, estavam oprimidos e estavam sobrecarregados da religião. Então Jesus disse, veio para tirar a culpa e aliviar. Eu vos aliviarei. Mas ele diz, vocês sempre são culpados porque vocês são filhos de Adão. Por isso que Paulo reconheceu isso. Nós somos culpados, mas também somos justos. Se você ora, por isso que todo dia você tem que ter uma oração de agradecimento, de perdão, etc., interceder por alguém. Porque as pessoas se sentem culpadas. E Jesus veio para nos libertar dessa culpa, essa culpa ontológica, essa angústia ontológica da culpa. Aquela coisa que oprime. Jesus no Getsemane significa o lugar de prensar o vinho. Jesus estava ali prensado com a culpa, com a angústia, com aquilo tudo, e suou gotas de sangue, saiu e caiu na terra o sangue dele. Ele sentindo a culpa, de fato, ele assumiu a culpa. E Paulo disse, ele se fez pecado por nós. Ele se fez culpado, pecado, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus se tornou culpado, desfigurado, quase destruído, abandonado, totalmente. Se tornou símbolo do pecado. Por quê? Por causa da culpa. E quando ele morre na cruz, que ele ressuscita, então veio a grande vitória sobre a morte e as coisas ficou acertada. Não mais a lei, não mais sacrifício. O sacrifício está feito. Basta você aceitar o que Deus aceitou. E aí você está livre dessa angústia ontológica da culpa, que paira sobre os passos, paira sobre todos os lugares. Por que as pessoas vão no carnaval agora? Tentar livrar da culpa, por causa das angústias da culpa, e voltar mais angustiado por causa da culpa que desenvolve sobre vários aspectos. Por que os jovens fazem tantas festas? Para se livrar da culpa, e acumula culpa pelo processo de livramento que é falso. Droga, que faz fazer mais culpa. E no fim, muitos se matam, suicidam, morrem angustiados, são internados com um tipo de loucura, ficam doentes, ficam ruins da cabeça. Por quê? Porque não tem um encontro com Deus. Não se libertou da culpa. E a libertação é falsa. É tão falsa que gera mais culpa. As pessoas ficam cada vez mais culpadas e termina tendo que correr para a igreja, correr, até para o padre a pessoa corre, desesperado com culpa. Mas é preciso saber que Jesus fez a oferta pela culpa, sozinho, como aquela ovelha no vale, abandonada, morrendo pela cidade. Era um símbolo, era degolada no vale pelo pecado da cidade. Jesus foi morto ali na cruz pelo pecado de todas as cidades. Então você tem sempre que lembrar disso, de olhar para a cruz. Por isso que eles falam muito na cruz. Não é às vezes como as pessoas pensam. Jesus está ali, por causa de... E eles mostram em filme, Jesus apanhando, sofrendo, e Judas, aquela grande figura, que até tem alguns que falam que Judas ajudou na salvação, né? E Judas ali aparece. Mas qual desses filmes, desses grandes autores, que fez esses filmes fantásticos, né, de espancamento, qual deles imaginou que Jesus estava morrendo por ele mesmo, o autor, o artista, e todos eles que eram culpados? E não só os romanos que estavam batendo, mas todos eram culpados, desde o primeiro homem. E depois, muito mais, quando rejeita Cristo. A culpa aumenta. Eles ficam culpados muito mais do que eram. Vamos ficar de pé.
Pai, gratidão pelo pão e pelo vinho. E os abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oremos uma oração de confissão, uma lembrança que temos que é como uma oração do Pai Nosso. Né? E diga todos juntos: Senhor Deus, nós confessamos que temos pecado contra Ti. Muitas vezes temos negligenciado o ministério que nos deste. Não temos sido, na verdade, um só corpo em Cristo, cumprindo com a fidelidade e função que nos foi dada, colocando a serviço do Teu povo os dons que nos concedeste. Nem sempre somos exercidos, nem sempre temos exercido com integridade o ministério de embaixadores de Cristo. Reconhecemos que temos pecado e sinceramente nos arrependemos. Perdoa-nos, concede-nos a luz do Teu Espírito, para que acolhemos a Tua palavra através dos Teus servos e servas, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai, graça te damos, te abençoamos o pão, que é símbolo do Teu corpo, dado na cruz do Calvário. Comamos dele, sejamos agradecidos. Pai, graça te damos pelo vinho, símbolo do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Te damos graças, porque nos livraste da culpa e do medo, em nome de Jesus. Amém. Pai, graça te damos pela Eucaristia, as ações de graça entre os irmãos da Tua igreja, o corpo de Cristo. Sejamos fortalecidos no Teu poder, na Tua palavra, na Tua graça. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo a graça do reino da luz, e para a vida do céu nos conduz, cada momento com Cristo Jesus, cada momento me guia, Senhor, cada momento despertador, Sua presença concede vigor, cada momento sou Teu Salvador. Com Cristo unido na luta moral, resiste ao erro, ao pecado fatal, venha erguendo a bandeira real, cada momento mais firme e leal, cada momento mais Senhor, cada momento despertador, Sua presença concede vigor, cada momento sou Teu Salvador. Com Cristo unido na ressurreição, hei de alcançar eterna redenção. Jamais em Cristo esperamos em vão, cada momento concede perdão, cada momento divino Senhor, cada momento despertador, Sua presença concede vigor, cada momento sou Teu Salvador. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.
A doce comunhão do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.